Glória a Deus. Vamos voltar para a aula, né? Vai se ajeitando aí, né? Não esqueça de deixar o seu presente aí novamente, né? Porque tem pessoas que assistem o começo e depois não voltam mais, então a gente precisa ter ciência de quem de fato assistiu toda a aula. Então, dê o seu presente aí, né? Eu vou dar 10 segundos para você se ajeitar, né? E vou me ajeitar aqui também. A gente falou sobre autoridade delegada, eu vou finalizar como as questões das autoridades estabelecidas e a gente vai partir para o final da matéria aqui, para a gente, né, fluir aqui em todo o ensino. Vamos lá. Glória a Deus. Deixa seu presente aí no chat. Glória a Deus. Então eu vou falar das autoridades estabelecidas por Deus. Então, eu e você temos autoridade sobre o nosso corpo. O diabo ele não tem autorização para entrar no nosso corpo ou exercer ele tem alguma permissão para agir sobre nosso corpo sem nossa concessão. Então, nenhum ser vivo, né, pode, digamos assim, ser tomado por ações demoníacas sem a sua permissão. O problema é que as pessoas não têm consciência disso e acaba dando concessão ao diabo, dando concessão a espíritos, né, enganosos. Então, o corpo, ele não, o nosso corpo, ele não foi autorizado para o diabo agir sobre ele, mas só que pessoas dão concessão. Vamos lá. Na sua família, Deus concedeu autoridade para o homem, né, em seguida para a mulher e depois aos seus filhos. Por quê? Porque no relacionamento do casamento, Deus estabeleceu o homem como símbolo de Cristo e a mulher como símbolo da igreja, né? Então, são autorizações, né? Vou falar aqui de autoridade como autorizações distintas, né? Mas só que não há uma, digamos, mais importante para Deus. Não quer dizer que o homem é mais importante, mas que Deus ama mais o homem. Não está relacionado a isso, mas a autoridade distinta, porque são exercidas funções distintas. O homem exerce a função de líder, cabeça, né, de sacerdote, e a mulher como igreja de intercessora, de mulher idônea que vai, né, se submeter à missão que lhe foi dada ao homem. Mas são funções distintas, mas ambos têm a mesma importância e valor para Deus, né? Que fique bem claro isso. Às vezes algumas irmãs aí escutam falando que eu estou dizendo que o homem é mais importante, que o homem tem mais autoridade, quando na realidade são distintas, né? Na empresa, a autoridade é dada ao chefe da empresa. No emprego, dependendo do caso, se você for funcionário, tem o seu chefe, supervisor, gerente, né? Então cada um exerce uma autoridade distinta. Tem no município o prefeito, no governo o governador, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, no país o presidente da República, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal. Então, cada um exerce a sua autoridade conforme, né, conforme a delegação de Deus, né, a vontade de Deus. Muitos exercem autoridade sem estar na vontade de Deus. Eles foram levantados com autorização de Deus, mas muitas vezes não exercem a vontade de Deus, né? Que muitas vezes nós vimos isso. Nós temos uma visão errônea de político. Simplesmente achamos que são tudo do diabo, são pessoas usadas pelo diabo, mas todos eles foram autorizados por Deus. Mas infelizmente muitos não exercem, né, aquilo que lhe foi incumbido na sua função, né? E eles vão colher os seus frutos. E eu quero falar agora do capítulo 4, que fala sobre capacidade humana e autoridade delegada. Então, faz parte da natureza do homem, da natureza caída do homem, a rebeldia. Quando nós convertemos, temos de extirpar de nós esse princípio e buscar o princípio de Jesus Cristo, que é o da obediência. Porém, depois disso, a nossa maior dificuldade é fazer diferença entre capacidade humana e autoridade delegada. Olha o que diz em Atos 9. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, Senhor, levanta-te e vai à tua rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, Ananias, ele tinha uma autoridade sobre ele,
ele era filho de Deus, ele tinha autoridade, né, ele tinha uma autoridade lá delegada por Deus. Quando Ananias foi conversar com Paulo, ele não estava sendo sem respaldo, pois era uma autoridade delegada por Deus. Deus incumbiu dele estar lá. Então ele foi falar com ímpio, com perseguidor e assassino de crente, porque ele foi incumbido disso, né? Deus o autorizou. Porém, muitas vezes nós confundimos quando, ao invés de olhar a autoridade delegada, olhamos a capacidade humana. E nesse caso, rejeitamos a autoridade delegada de Deus. Então vamos imaginar, né? Olhando na questão da capacidade humana, talvez, né, em questão de entendimento, de conhecimento, né, das escrituras sagradas, talvez Paulo ele tinha mais autoridade. Ele era um grande estudioso, ele era um fariseu, e fariseu era uma das características é uma pessoa que era muito estudada, que era aprovada, né, pelo seu rabi, né, era uma pessoa, né, e ele nada menos era discípulo de Gamaliel, um dos, né, judeus ali mais respeitados, um dos mestres mais conceituados na época de Jesus. E ele foi treinado por isso, então ele tinha, né, muito conhecimento, né, talvez em função natural ele tinha mais autoridade, mas Ananias estava debaixo da autoridade delegada por Deus, que é algo superior. Então, o que a gente pode trazer aqui para a nossa realidade? Muitas vezes Deus ele nos concede líderes que são menos qualificados que nós. Pessoas que têm mais dificuldade de falar, né, têm um grau de instrução menor. Então nós precisamos entender, se Deus estabeleceu ele como nosso líder, nós precisamos o vê-lo como uma autoridade delegada por Deus. E honrar e respeitar assim como nós honramos a Deus, porque ele é uma pessoa de Jesus na nossa vida, é uma figura de Jesus, é uma pessoa que vai nos liderar, nos conduzir, e a capacidade humana, né, simplesmente é uma habilidade humana, mas não determina, né, o nível de crescimento da pessoa. O que determina é a delegação de Deus. Muitas vezes Deus ele vai nos dar pessoas menos capacitadas, mas que tem algo a acrescentar no nosso propósito, algo a acrescentar em nossas vidas. Então, Deus ele coloca nós debaixo de pessoas, muitas vezes, não tão qualificadas naturalmente, mas com certeza, espiritualmente falando, são qualificadas. Eu já passei por muito disso, né, no começo da minha liderança. Eu já liderei pessoas que tinham uma vida social muito mais elevada do que eu, e a pessoa teve muita dificuldade de se inclinar a me ouvir, por causa que, né, olhava para a minha capacidade humana. Mas você que está me ouvindo aí, que está aprendendo a aula aqui, entenda algo, né, se submeta à sua liderança. A sua liderança foi delegada por Deus. Deus colocou pessoas na sua vida para o seu bem. Talvez não é a pessoa que você sonha em estar liderando, né? Talvez você olhe o pastor Alexandre, um homem ungido, consagrado, com tantos testemunhos. É muito fácil estar debaixo da liderança dele, se submeter a ele. Mas eu e você foi chamado para se submeter ao líder que Deus delegou. Então quem é seu líder? Quem é o seu discipulador? Quem é a pessoa que Deus te chamou? Então se submeta a ele, que você vai realmente avançar no propósito, né? Tem uma história na apostila aí, né, de Noé, mas eu vou avançar aqui porque a gente não tem tanto tempo assim. Vamos lá. Eu quero falar sobre a área de atuação de uma autoridade. Toda autoridade delegada tem um limite. O limite é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Eles podem exercer autoridade na sua função, mas quanto à vontade de Deus, ao propósito de Deus, eles não podem se sobressair. Então, um exemplo, o seu chefe na sua empresa, ele fala: eu te proíbo de ler a Bíblia. Ele não pode isso porque ele é autoridade delegada. Mas só que o autor da autoridade é Deus, e Deus já autorizou a nós termos um relacionamento com ele. Nem toda autoridade é permanente. Então, a autoridade ela pode ser, né, passageira. Então, o seu líder pode ser um período da sua vida, né? Ele não vai ser para sempre, né? Então, desfrute desse tempo, invista em relacionamento nesse tempo, porque ela não é permanente. Então,
tem também o tipo de autoridade funcional, que é a função específica da pessoa. Então é uma autoridade, vamos imaginar, na padaria, a autoridade lá sobre a execução dos pães é o padeiro, né? A autoridade sobre a criação dos bolos é o confeiteiro. Cada um exerce uma autoridade funcional. E nós precisamos reconhecer isso, estar submisso a isso, né? No caso, você trabalhando debaixo dessa autoridade. Quero falar agora sobre rebeldia e obediência. Olha só, esse capítulo é vital, né? E eu quero me aprofundar nele para a gente partir para o final da aula. Olha só. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Só um minuto. Olha só, vou falar sobre rebeldia e as suas consequências. Vamos lá. A maneira como Deus trata a rebeldia nos mostra o alto grau que ele leva quanto a isso. Então, Deus, ele leva muito a sério a questão da submissão à autoridade. Então, nós como nova criatura, nós precisamos alinhar o nosso coração a toda a autoridade que nos foi dada, toda a autoridade que nos foi delegada, né? Nós exercemos agora uma função e nós estamos debaixo também de outros, né, que foram delegados na nossa vida. E todo pecado, né, é igual diante de Deus, mas só que não existe essa questão de pecadinho, pecadão, mas há consequências diferentes para cada pecado. E o pecado, né, de rebeldia, ele é algo sério na Bíblia. Eu vou falar aqui algumas consequências. Olha só, o pecado de rebeldia do diabo, ele foi precipitado ao abismo do inferno e condenado eternamente. O homem foi expulso do jardim do Éden porque pecou. Na rebeldia de Corá, né, que era um líder da época, né, a terra se abriu e os consumiu. Contra Elias desceu fogo do céu e consumiu 102 pessoas. Então, nós vemos em várias passagens bíblicas o quanto Deus levou a sério, o quanto Deus enxergou a rebeldia como algo sério. Então, a consequência da rebeldia é terrível, pois não trata simplesmente de um pecado moral. O pecado moral é uma questão de conduta que temos, que facilmente pode ser perdoado pelo Senhor. Mas a rebeldia é uma questão de princípio, não tendo apenas de ser perdoado, mas tendo de ser anulado em nosso coração. Portanto, há somente dois caminhos para o homem escolher: o princípio do diabo, que é o da rebeldia, e o princípio de Jesus, que é a submissão, né? Então, nós precisamos andar debaixo do princípio de Jesus. Então, em todos os aspectos que está alinhado à palavra, seja submisso. Se submeta. Uma coisa é você às vezes não conseguir fazer algo que Deus falou para você fazer, né? Isso tem a ver com a nossa conduta. Porém, outra coisa bem diferente é você ser contra a vontade de Deus. É você se rebelar contra a vontade de Deus. É você estar sendo guiado para fazer a vontade de Deus e você falar: não, isso eu não vou fazer. Eu prefiro fazer a minha vontade. Eu preciso fazer o meu querer. Então, percebe a diferença? Há uma grande diferença entre você não conseguir, não ter condições de fazer, e outra coisa é você se rebelar contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus está descrita na palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa plena convicção. O apóstolo Paulo foi para o concílio de Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Aí eles eram mais uma voz. Aí ele era mais uma voz no meio do concílio. O concílio tomou uma decisão a qual ele se submeteu. O apóstolo Paulo, que chegou também a ver Jesus, submeteu-se à decisão de um conselho humano. Se você conhece alguém que fala que não precisa de ninguém sobre a sua vida, isso é um princípio de rebeldia. Porque não existe nenhum ser humano que não precisa de outro ser humano. Nós não somos ilhas, nós não nascemos para andar isolados, mas nós nascemos para andar em unidade com o corpo de Cristo. Você faz parte, você é membro do corpo de Cristo. E uma vez que você é membro, você precisa estar em unidade, né, estar submetido à direção do corpo, aonde o corpo, né, está se movendo.
Não, e você foi inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se submeta à vontade de Deus. Se submeta à vontade do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Quero fechar aqui com esse trecho aqui. Olha só, que diz em Filipenses 2, do 5 ao 6. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, ele decidiu se submeter para se tornar uma imagem daquilo que nós devemos ser. Ele é o varão perfeito que nós devemos nos espelhar, e ele é a perfeita imagem do Pai. Então a vontade de Deus foi expressa através de Jesus, e eu e você precisa ter essa clara consciência. Eu preciso me submeter, eu preciso inclinar o meu coração, eu preciso andar em linha com a vontade do Pai. Amém? Se você carrega a cruz em situações e contextos onde não é a vontade de Deus que impera, isso de nada vale. Mas se você pega a cruz onde Deus diz que é a vontade dele, aí você está fazendo a obra perfeita do Calvário. Pois a vontade de Deus deve ser absoluta em nossas vidas. O princípio da cruz ganha aqui um aspecto mais elevante. A cruz não deve ser simplesmente compreendida pelo sofrimento sem propósito, mas sim como a decisão de obedecer à vontade de Deus a qualquer custo, em qualquer situação. Então, quando você vê uma situação difícil, onde sua carne está querendo agir contrariamente, tome uma decisão. Eu decido obedecer a Deus. Eu decido obedecer ao Pai. Eu decido andar no princípio da cruz, que é o princípio de me submeter à vontade do Pai, para que a glória seja dele, para que ele seja exaltado através da minha vida, para que o louvor e toda a glória seja dele. E Deus vai te levar a novos níveis de autoridade, novos níveis de experiência. Deus vai te colocar em posições de honra, tão simplesmente porque você vai estar debaixo do princípio da cruz. A palavra fala que ele foi humilhado e ultrajado, mas ao mesmo tempo, após a cruz, que foi a perfeita vontade do Pai, ele foi exaltado. Toda a autoridade foi concedida a Jesus. Por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele decidiu sacrificar a sua carne, subjugar a sua carne em detrimento, em linha com a vontade do Pai. Então, eu tenho um chamado para você aqui, um desafio para você, de você nessa semana agora que vai passar, até a próxima aula, que não vai ser da autoridade, mas vai ser a próxima aula, que você se submeta à vontade do Pai. Você vai ser colocado em situações onde você vai precisar decidir entre a sua vontade e a vontade perfeita do Pai. E eu quero te dizer, qual vontade você vai se inclinar? Você vai ser colocado em testes. Eu, em vários momentos, sou colocado em testes para decidir entre a minha vontade e a vontade do Pai. Aí eu te falo, em qual vontade você vai se inclinar? Então, decida hoje andar no princípio da cruz. Decida se inclinar pela vontade do Pai, e o Pai vai te exaltar. Assim como Jesus, porque você está em Cristo, você tem toda a capacitação para fazer a vontade do Pai. Não existe, eu não consigo fazer a vontade do Pai. É parte de uma decisão. Decida hoje inclinar e romper com a sua carne e fazer a plena e perfeita vontade do Pai. E aí sim, você vai desfrutar de graça e favor. Amém? Então, nós concluímos a aula aqui. Eu sei que é uma aula bem curta mesmo, a matéria é bem curta, mas que você possa desfrutar disso. Olha só, semana que vem nós iremos ter aula ao vivo, presencial, e nós já trouxemos para o prédio as apostilas. Você estando no prédio da igreja, não esqueça de apostila, pede a sua apostila para o pastor, para quem estiver lá, quem está dando aula em Ceifeiros, e você vai adquirir a sua apostila, realize os pagamentos, pague pelo Pix, pelas contas da igreja, mande o comprovante para mim, para o Rômulo, para o pastor, mas seja fiel, e eu conto com você, com a sua presença na próxima aula. Então,